Pessoal, paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje será falado sobre o seguinte tema: qual era o espinho na carne de Paulo? Veremos através desse trecho da pregação do pastor Marco Feliciano qual era o espinho na carne de Paulo. Você concorda com ele? Você concorda com essa interpretação? Ou você tem uma outra linha de pensamento? Deixe suas opiniões nos comentários. Acompanhe este vídeo. Só que agora também nasce talvez o primeiro problema que infelizmente atravessou os séculos e chegou nos nossos dias. Uma igreja espiritual demais, possuída demais pelo Espírito Santo, se não tiver um equilíbrio de um ensinamento prático, ela fica fanática. E o fanatismo levou aquelas pessoas a prejulgarem pecados alheios e contar publicamente o erro das pessoas. Os crentes eram tão santos que qualquer pessoa que pisasse na bola e escorregasse, o seu nome era lido publicamente. E um deles, em especial, do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele é tão achincalhado pela igreja e por Paulo, que Paulo diz: vamos cuidar só da alma, porque o corpo já entreguei na mão de Satanás. Ei, respire fundo e tente pensar comigo. Será que algum pastor tem o direito de, na sua igreja, olhar para o irmão e dizer assim: olha, que Deus guarde a sua alma, porque o resto eu deixo o diabo carregar? Vai, pense comigo. Sim ou não? Repita. Quero ouvir de novo. Não? E por que quando fazem isso, você é o primeiro a levantar a mão na igreja para dizer: pode excluir, pode excomungar, pode tirar do grupo de jovens, pode tirar do grupo do coral, pode tirar do grupo do ciclo de oração, pode arrancar a carteira ministerial dele, pode fazer o que quiser? Pastor, mas está na Bíblia. Foi Paulo que falou. Exatamente, ele falou isso na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios ele mandou lá da cidade de Éfeso, pastor Cizino, a maior igreja que ele plantou, rica, opulenta, cheia de dinheiro, cheia de missionários, cheia de empresários. Falar da vida dos outros quando você está por cima é muito fácil. Aí quando ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, muda tudo. Olha o que eu anotei. A primeira carta aos Coríntios se resume em 6 pontos. Olha o que Paulo faz. Ele exorta os crentes a ficarem unidos. Ele quer que a igreja e a congregação seja limpa. Ele fica preocupado com o casamento dos que são casados e com aqueles que são solteiros. Ele quer que a igreja tenha só bem-estar espiritual. Ele quer que o culto tenha ordem. Ele só fala da ressurreição. Uma igreja tomada pela aparência. Ele só cuida daquilo que os olhos podem ver. Ele cuida do zelo com aquela igreja, com a pureza e a santidade. Isso é ruim, pastor? Não, não é. Mas é preciso equilíbrio. Porque senão a igreja mais poderosa pega uma alma e joga dentro do inferno na mão de Satanás. Ah, pastor, mas o pecado do rapaz foi grosseiro. Ele dormiu com a mãe, com a mulher do pai dele. Quem somos nós para julgar um pecado? Será que até Paulo esqueceu do que Jesus falou para aquela mulher adúltera pega no ato de adultério? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de bater. Paulo está purificando, levando a igreja a um estágio de pureza tão grande, santidade, glória, unção e palavra e revelação e dons, que esta igreja começa a ficar orgulhosa por ser tão poderosa e se acha no direito de mandar embora os sujos, se acha no direito de excomungar as pessoas. Será que nós esquecemos aquilo que eles esqueceram? De que quando ligamos alguma coisa na terra, é ligada no céu. E que o caminho inverso é que se quando desligamos alguma coisa na terra, é desligada do céu também. Carta que bate na igreja de Corinto, Paulo espera uma reação santa, mas diz a Bíblia que caiu uma tristeza na igreja de Corinto. Caiu uma tristeza no coração da igreja de Corinto tão forte, que Tito, que levou a carta, voltou a Corinto e disse: Paulo, a coisa, ao invés de funcionar, ao invés dos irmãos darem glória a Deus e cair aquela unção de renovação, caiu uma tristeza.
Porque o rapaz que foi excluído, com todos os defeitos dele, era uma alma. Era uma alma. E Jesus disse que uma alma salva vale o quê? Eu não ouvi, vale o quê uma alma salva? Mão direita para cima, por favor. Agarre o ombro do seu irmão com força agora. Chacoalha ele de novo. E diga: não toque em nenhum daqueles que Jesus salvou. Diga ao seu irmão: você não tem uma mão furada. Você não ficou 3 horas agonizando em uma cruz. Não acuse, ore, ore. Ora que melhora. Ora que Jesus transforma. Ora que Jesus faz. Ora que Ele movimenta. E agora, eu não sei para onde vai essa mensagem, porque eu fui estudar a segunda carta aos Coríntios, pastor César. E a segunda carta aos Coríntios só tem um cerne dela: é perdão. É perdão, restauração. Filinto, o cidadão que falou tanto e bateu no rapaz, agora está arrependido. Mas ele não está arrependido porque a igreja de Corinto ficou triste. E aqui começa o meu sermão. Agora ele não está mais em Éfeso. Paulo agora está vindo da Macedônia. É da Macedônia que sai essa carta. 7 ou 8 meses depois, ele sabia que a igreja não recebeu bem aquela carta. Quando Tito volta e conta para ele: olha, caiu uma tristeza na igreja, Paulo diz assim: os que querem que aceitem, os que não querem que saiam. A igreja não existe por eles, eles existem pela igreja. Se quiser fica aqui, se não quiser vai embora. Só que no fim do ano 44, o mesmo Paulo pega uma caneta, aleluia, escreve a segunda carta aos Coríntios. E sabe o que ele faz? Ele confessa à igreja que aconteceu alguma coisa com ele lá na Macedônia. Aconteceu alguma tragédia com ele na Macedônia. Porque ele escreve assim: eu descobri que eu não sou um super-homem, meu bispo. Eu descobri que eu não sou tão forte. Não é que apareceu um mensageiro do diabo. Não é que eu descobri que eu também tenho um espinho na carne. E aqui é a parte mais gostosa do texto, porque os apologistas fazem de tudo para santificar a imagem de Paulo. Aí eles dizem que o espinho da carne dele era doença, que o espinho da carne dele era problema nos olhos. Por isso ele escreveu à igreja aos Colossenses: o amor de vocês por mim é tão grande que vocês, se pudessem, me dariam seus olhos. Começam a pensar que é doença na carne, mas não é. Porque Paulo faz profundo, ele diz: é um espinho. O espinho é aquilo que incomoda. É um espinho na carne. É um espinho aonde, igreja? No espírito? Na alma? Na mente? Aonde? Ai meu Deus, faço a pergunta ou não faço? Vou falar. Se o espinho está na carne de Paulo, eu quero saber em que parte da carne está o espinho. Me ajude a pensar. Será que o espinho estava nos olhos? Porque os olhos são da carne também. Será que ele via algo que não podia ver? Será que o espinho na carne de Paulo era nos pés? Será que ele ia onde não devia ir? Será que o espinho era na mão? Será que ele pegava o que não devia? Será que o espinho era... Eu deixo você pensar. É melhor eu não falar para não te escandalizar.
Pastor, mas Paulo, sim senhor. Pastor, ele escreveu metade do Novo Testamento. Sim senhor, é esse mesmo. Homem igual a mim e a você, feito do mesmo barro, do mesmo pó da terra, passível dos mesmos erros e defeitos. A única coisa que ele tinha de diferente é o que você também tem. Deus te chamou, foi com a sua cara, e ninguém tem nada a ver com isso. A mesma coisinha que você tem é o que ele tinha. Pastor Napoleão, 15 anos antes de Paulo escrever esta carta, a carta de Tiago já corria pelas igrejas. Paulo conhecia a carta de Tiago. E na carta de Tiago, ele deve ter lido assim: olha, quando você tiver algum problema, alguma crise aqui dentro, ó, procura alguém para confessar. E o que Paulo está fazendo agora é uma confissão. E olha o que ele diz: tem um espinho na carne. E o espinho na carne que eu tenho é tão violento que ele abre o mundo espiritual, e um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás. A palavra Satanás vem no seu original como sendo acusador e adversário. Ele está olhando para Deus e dizendo assim: vem o mensageiro do acusador, e aponta um dedo no meu rosto, e me humilha, e me bate na face. Não há nada mais humilhante para alguém do Oriente Médio do que você dar um tapa na face dele. É por isso que Jesus disse: se te baterem de um lado, dê a outra face também. O que eu vou falar agora é profundo. Paulo começa a sofrer porque acontece alguma coisa na vida dele que deixa ele com a consciência perturbada. Ele guarda algumas coisas no coração e deixa para revelar depois. E num futuro distante ele começa a escrever à igreja dizendo assim: olha, houve um tempo na minha vida, viu, que o bem que eu queria fazer, eu não, mas o mal que eu não quero, eu. Ei, mas é Paulo, o escritor da Bíblia, o homem cheio do Espírito Santo, o homem que botou o dedo no nariz de Pedro. Ele escreve isso aos Gálatas com orgulho, dizendo assim: eu chamei Pedro para um acerto de contas e mandei ele descer. É um homem que tem autoridade. Mas o homem que tem autoridade está dizendo que ele é igualzinho a gente, é igualzinho a mim e a você. Pastor, que mensagem é essa? É a mensagem que a igreja precisa ouvir antes do arrebatamento. É a mensagem que tem que fazer os gideões avançar. É a mensagem que tem que sair daqui hoje para curar esses milhões de enfermos que estão jogados pelos cantos. Queremos tanto ganhar almas que estão lá fora, e devemos fazer isso. É isso que essa missão faz. Mas mais do que isso, pastor Cizino, o Congresso de Gideões, ele tem sido um congresso de restauração de vidas. O senhor me disse semana passada aqui que o senhor encontrou uma mulher dentro de um avião, dizendo que uma mensagem daqui curou o coração dela. Uma mensagem pregada neste púlpito aqui, ela tem um poder avassalador. É por isso que o diabo pega os seus mísseis e miram contra a minha vida e a vida de todos que estão aqui. Mas se a gente aguentar o tranco, o diabo é igual um pitbull. Ele late como um pitbull, melhor dizendo, mas não passa de um vira-lata. Você bate o pé 3 vezes e ele sai correndo. E é isso que vai acontecer depois dessa noite. A igreja que aqui está reunida vai sair para resgatar aqueles que estão afundados e foram afundados pelas nossas mãos. Eu quero profetizar, irmã, que o seu filho que foi jogado para fora da igreja por causa do cabelo, por causa do jeito dele ser, porque não queria colocar a roupa para dentro. Eu preguei esses dias atrás em Minas Gerais, e uma mãe chegou e me disse: pastor, o meu filho foi excluído porque ele chegou na igreja de tênis branco. O pastor disse que crente não põe tênis, crente põe sapato. E o meu filho agora está nas esquinas fumando crack. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agarrar esse espírito de religiosidade barata, que pegue Deus, esses fariseus, e coloque eles no devido lugar deles. A igreja de Jesus Cristo não para a sua missão do amor. Se tem alguém que concorda comigo, por favor, nesse momento, extravase a sua emoção dando glória a Deus.
Eu ouço gemidos de pessoas que estavam ano passado nessa festa e esse ano não puderam vir, porque escorregaram, porque caíram, porque descobriram que eles eram humanos. Eu imagino quantos estão assistindo a internet nesse momento aos prantos, com o coração doendo. Existem pessoas que durante essa festa não puderam glorificar a Deus ainda, porque vieram numa caravana e todo mundo fica olhando para você quando você ameaça dar uma glória a Deus. Todo mundo diz: ei, calma aí, abaixa a bola. Você está disciplinado, você está excluído, você não está em comunhão. Eu quero nessa noite, além de profeta, como sacerdote, liberar uma palavra para você. O cordeiro já foi imolado, o sangue dele ainda tem efeito sobre a sua vida. O que foi que aconteceu na Macedônia? Oh meu Deus, é o que eu quero que aconteça nesses dias. Que Deus tire algumas pessoas do pedestal, que o Senhor quebre o salto de outros, não para vê-los humilhados, não, mas é para eles experimentarem a misericórdia. Só entende de misericórdia quem precisou dela. Eu vou falar de novo para ver se isso entra aí dentro. Só sabe perdoar quem precisou de perdão. Só sabe o valor de alguém estender a mão e te dar um abraço quando você está no vale, quem precisou do abraço, quem precisou de um socorro, quem precisou de alguém para estender as mãos. Nesta noite eu profetizo que o diabo vai sair daqui com a boca esbugalhada. Deus vai quebrar ele no meio. Eu profetizo que a sua casa estará unida até o dia 31 de dezembro. Eu profetizo o seu ministério restaurado dentro de 3 meses. Se não for naquela paróquia, será em outra paróquia. Não existe ex-ungido, não existe ex-chamado. Tem uma beleza aqui. Ele deveria procurar um obreiro para conversar. Ele deveria ter procurado o alto clero da igreja de Jerusalém para confessar, para se abrir. Mas ele não fez isso. Pode imaginar o porquê? Imagine, doutor Alderi, ele dizendo para Pedro que ele não era super santo. Pedro teve que engolir Paulo aqui, ó, a seco, quando Barnabé é obrigado a levar Paulo para o concílio de Jerusalém, para explicar quem é esse tal de apóstolo Paulo que ninguém conhece. Barnabé gaguejando põe Paulo para falar com Pedro. E imagina o embate de gigantes, e Pedro dizendo: quem te consagrou apóstolo? E ele dizendo: eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora dele também não sei. Quando vocês não quiseram ele aqui embaixo, Deus levou ele lá em cima. Quando vocês não quiseram ensinar ele, o Senhor colocou ele lá no céu, botou ele sentado numa cadeira, abriu uma lousa e disse: eu te ensino, Paulo, eu te admoesto, eu te evangelizo, Paulo, eu vou te discipular. É por isso que toda vez que ele vai pregar para todo mundo ouvir, diz assim: tudo que eu aprendi com ele, eu também vos ensinei. Imagina ele falar: irmão Pedro, eu preciso de socorro e ajuda. Pedro ia dar um abraço daquele nele e ia dizer: irmão Paulo, nós vamos orar pelo Senhor, nós vamos te ajudar.
Mas o senhor conhece as normas da casa. O senhor vai ficar só um período disciplinado, excluído, tá? Vai ficar só entre a gente aqui. Um mês depois, todo mundo saberia. Nenhum dos escritos dele estaria na nossa Bíblia hoje, porque ninguém aceitaria. Então, ao invés de buscar um figurão, ele ensina uma coisa aqui que é terrível, mas é terrível de bênção. Ele procura o único que pode perdoar. E eu vou repetir e falo sem medo. Só existe um que pode perdoar. Você não entendeu? Eu vou repetir. Só existe um que tem poder de perdoar. Eu vou repetir porque isso aqui é uma sentença que deixa o diabo com o ouvido doendo. Só existe um que tem poder para perdoar. Porque perdão é esquecimento. E ninguém perdoa, porque ninguém esquece. Esquece na hipocrisia quando está perto de você. Esquece na hipocrisia quando diz assim: olha, que bom te ver de novo aqui. Mas quando você sai, diz assim: o vaso é bonito, mas é trincado. O vaso é belo, mas já passou do tempo. Só existe um que olha para você e diz assim: eu faço nova todas as coisas. Só existe um lugar onde o vaso tem que ser quebrado. O vaso tem que ser quebrado na mão do oleiro. Não é na mão de quem vende o vaso. Não é na mão de quem usa o vaso. Porque quem usa o vaso pega e joga no lixo. Mas se quebrar na mão do oleiro, o oleiro quebra, ele amassa, ele faz de novo,